Oi, meu nome é Beatriz, eu frequento o Centro Espírita Fraternidade e hoje eu vim trazer algumas reflexões sobre o livro Palavras de Vida Eterna e a lição de hoje é a lição 90, que se chama Em Constante Renovação. Antes disso, vamos fazer a prece, e essa prece eu trouxe um poema de Casimiro de Abreu que se chama Aviso Fraternal. Então a prece vai ser diferente, vai ser em forma de poesia, e a poesia é assim: Meu irmão, se tu já sabes que a vida nunca termina, renova-te enquanto é tempo, a bênção da luz divina. Ninguém renasce na terra para dar-se ao gozo vão, mas multiplicar-se em obras de perfeição. Aquele que foge à luta, temendo a infelicidade, despreza sem perceber o dom da oportunidade. A dor, o charco, o espinheiro, o dissabor e a ferida expressam em toda parte sagradas lições de vida. Os desafios da sorte e as dolorosas contendas trazem sempre ao nosso meio avisos e corrigendas. Nas flores envenenadas, no afeto que desilude, podemos consolidar a plantação da virtude. Junto à boca enegrecida, que nos condena ou magoa, seremos iluminados na glória de quem perdoa. Na cruz de sarcasmo e fel, de desencanto e aflição, ditosos encontraremos a paz e a ressurreição. Melhora-te, pois, e esquece a senda resbaladiça. Ninguém escapa ao rigor dos tribunais da justiça. Então esse foi o nosso poema prece, escrito por Casimiro Cunha. E quem quiser ir atrás dele, ele está no livro Gotas de Luz, de Chico Xavier. Eu vou começar lendo a lição, número 90, e o título dela é Renovai-vos no Espírito. E é assim: aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Em muitas ocasiões, afirma-te cansado, sem qualquer recurso para empreender a tua transformação. Acreditas-te doente, incapaz. Dizes-te inabilitado, semi-morto. No entanto, agora, como há séculos de séculos, a natureza em tudo que é sublime renasce. Renovam-se os dias, renovam-se as estações. Velhas árvores decepadas deitam vergonhas novas. Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução. Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a renovação há de ser incessante. Renova-se o ar que respiras, renova-se o alimento de que nutres, renova-se a organização celular em que te apoias, renova-se a limpeza que te acalenta a saúde. Deixa assim que a tua emoção e a tua ideia se transfigurem para fazer o melhor. Estuda, raciocina, observa e medita. Mais tarde, é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas e novos ensinamentos. Entretanto, permanece-te convicto de que toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Então, essa é a lição 90 e eu separei ela em 5 tópicos. O primeiro, que seria a primeira frase dessa lição, que diz que aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei, ela nos traz a lei do progresso, né? Que ela diz que a renovação moral e intelectual constituem a lei. Então, desde a natureza até o ser humano, o progresso e a evolução vão acontecer, né? Pode demorar 1 ano, milhares de anos, mas todos iremos progredir. E o segundo tópico, além dessa imposição, né, dessa afirmação, que é que todos iremos evoluir, ele aponta aqui que muitas vezes nós nos vemos cansados, doentes, incapazes. E eu quis trazer a reflexão que às vezes a gente está correndo tanto atrás de lutas materiais que a gente gasta nossa energia com isso. Então, todos nós viemos com uma energia e tempo limitados para uma encarnação, mas às vezes a gente gasta toda essa energia e todo esse tempo em lutas que não vão trazer tantos frutos na outra encarnação. Então, às vezes a gente fica muito focado no trabalho, em coisas, em sucesso financeiro, mas a gente gasta toda a nossa energia com essas coisas. Então, a energia que nós viemos para a Terra para aprimorar nosso espírito, às vezes a gente pode estar gastando ela com coisas que vão embora, não vão ficar com a gente, né? Então, essa é a lição. Guardar nossa energia para coisas que realmente importam, como nossa reforma íntima. E o terceiro tópico dessa lição
é que tudo que está na natureza sofre renovação. Então, desde coisas microscópicas das nossas células, bem pequenininhas, que estão se renovando, nosso sangue que está consumindo gás carbônico e liberando gás oxigênio, nosso pulmão que está em atividade, até coisas do tamanho do universo, estrelas que se renovam todos os dias, que morrem e renascem todos os dias. Então ele traz aqui vários exemplos de como a natureza está se renovando sempre. Então, se a natureza, que é um fruto divino, está se renovando, por que nós aqui na Terra não estamos seguindo essa lei, né? Então, é só um lembrete de que tudo tem que se renovar sempre. Eu trouxe um exemplo aqui de uma planta do Cerrado, que a gente mora no Cerrado, e ela é um exemplo bem simbólico dessa lei de renovação. Então, essa florzinha aqui, ela só floresce depois de 24 horas sendo queimada. Olha que interessante, ela só vai desabrochar, nascer flores e pétalas depois que ela foi queimada. E essa outra florzinha aqui, ela, depois de um mês do incêndio que aconteceu no solo, ela floresce. Então, após o ambiente dela ser destruído, ela consegue florescer. E isso é um bom exemplo da resposta da pergunta 728 do Livro dos Espíritos, que está no capítulo 6, sobre a lei de destruição. A pergunta é assim: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, às vezes, a gente está em alguma fase difícil, que a gente se sente destruído no fundo do poço, e não passa de uma fase de transformação. Então, assim como a florzinha se desabrocha depois da queimada, a gente pode florescer e aprender e ressurgir depois de um momento de uma fase difícil. Então, é importante essa fase de renovação, que a gente está achando que está tudo difícil, mas é só um novo passo para nossa renovação. E sobre isso, tem uma frase de uma música que eu gosto, que chama Me Curar de Mim, em que a cantora diz que para me encher do que importa, preciso me esvaziar. Então, trazendo para o contexto da reforma íntima, para a gente conseguir florescer, para a gente conseguir se encher de lições novas, a gente precisa esvaziar de maus hábitos, de más tendências que vêm com a gente de outras encarnações. Então, precisamos destruir essas más tendências para reconstruir novas lições. Então, depois de entender que tudo na natureza se renova, inclusive nós, e que para se renovar é preciso destruir algum conceito passado para construir um novo conceito futuro, a lição tem uma parte que ela diz assim: estuda, raciocina, observa e medita. E para refletir um pouco mais sobre essa lição, eu trouxe uma passagem do livro Evangelho de Chico Xavier, em que ele traz uma historinha que eu achei interessante. E a história é assim: um aprendiz procurou um instrutor desejoso de reforma. Reconhecia-se orgulhoso, egoísta, possessivo, desejava a felicidade para si somente. Sabia ser portador de todas as qualidades negativas e sentia-se desanimado e triste. Mas, com surpresa para ele, disse o instrutor: você demonstra que já adquiriu um grande progresso. Mas como? Tornou o aprendiz. Aí o instrutor responde: você reconhece que é portador de algo negativo. Isso já é uma grande vantagem. Então, com essa passagem do livro Evangelho de Chico Xavier, o instrutor nos lembra que o primeiro passo para essa reforma íntima, que deve ser constante, é reconhecer as más tendências, né, as coisas negativas que tem na gente. Então, se a gente já está reconhecendo que tem alguma coisa entre nós que não está boa, já é um grande passo para a evolução e para a reforma íntima. E lembrando que essa reforma é uma coisa pessoal e intransferível. Então é só você que pode fazer. Não é seu mentor, não é sua família, não é um centro que você vai. Eles estão te envolvendo nessa motivação da reforma. Mas quem pode fazer é só você. E sobre isso, sobre essa parte de transformação, eu trouxe algumas mensagens do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é do Hermone Durfo, psicografado por Vanderlei de Oliveira. E no capítulo 2 desse livro, que é sobre ética e transformação, o Hermone Durfo, ele traz algumas observações sobre a transformação.
E ele tem uma frase aqui que diz que o objetivo da renovação espiritual é negar a si mesmo, despersonificar-se, esvaziar-se de si mesmo e tirar a máscara. Então, a gente já entendeu que é importante a renovação espiritual. E qual é o objetivo dela? Negar a si mesmo e esvaziar-se de si mesmo tirando a máscara. Então, para a gente poder revelar quem a gente precisa tirar essa máscara e lapidar nosso espírito. Aí, ele traz algumas ferramentas de como trazer a ética para a nossa transformação. A primeira ferramenta é a postura de aprendiz. Então, sempre há algo para a gente aprender e conceitos para a gente renovar. Então, mesmo estudando o Evangelho, indo para grupos de estudo no seu centro, faz 10 anos que você está lá estudando, sempre tem alguma coisa para a gente aprender, se aprofundar ou renovar o conceito, né? Então, ele também nos diz que é preciso romper com preconceitos e fugir do estado doentio de autossuficiência. E é interessante isso, né? Às vezes a gente acha que a gente consegue aprender sozinho as coisas, que dá conta só, mas ele nos diz que esse estado de autossuficiência é doentio. Então, sempre tem alguém que pode nos ensinar alguma coisa. Tem uma frase que eu gosto, que é um ditado popular, que diz que ninguém é tão burro que não pode ensinar algo e ninguém é tão inteligente que não pode aprender algo. Então, devemos nos colocar nessa postura de aprendiz e sempre aprender coisas novas. A gente pode sempre estar estudando, mas sempre vai ter alguma coisa que a gente pode se aprofundar. Então, essa foi a primeira ferramenta na caminhada da transformação moral. Sempre estar aberto a novas lições. A segunda ferramenta é a renúncia. Ele nos diz no livro que a mudança íntima exige uma seletividade social nos ambientes e costumes, em razão dos estímulos que produzem reflexos no mundo mental. Então, o ambiente que a gente está interfere no nosso mundo mental, na nossa tela de pensamentos, né? Então, um ambiente mais turbulento, ele pode nos influenciar a ter certos pensamentos. Então, é preciso renunciar de alguns ambientes que podem te fazer mal para focar na sua transformação moral, né? Ambientes que te trazem harmonia, te reenergizam, são ambientes que podem te motivar para essa transformação. Aí ele acrescenta aqui que a renúncia deve se ampliar também no terreno das opiniões pessoais e valores institucionais, para os quais frequentemente o orgulho nos ilude. Então, esse trecho me lembra muito das redes sociais, né? Que é um ambiente que sempre nos impulsiona a ter opiniões sobre tudo. Então, às vezes, o orgulho nos enche e a gente sempre acha que tem alguma resposta para tudo. Tem que botar algum comentário, ter alguma opinião, mas às vezes é só fruto do orgulho, né? A gente pode cessar essa nossa vontade de opinar e sempre estar à frente das coisas para parar e refletir antes de entrar em debates. Então, renunciar a essa posição de conhecimento total sobre as coisas, né? Que tem a ver com a primeira lição de que sempre somos aprendizes e nunca sabemos de tudo. Aí, a terceira ferramenta que esse livro traz é sobre aceitar a sombra. Então, ele diz que sem aceitação, na nossa realidade presente, podemos instaurar um regime de cobranças injustas e intermináveis, e posteriormente cobrar as outras. Então, ele diz que é preciso, além de ter o autoconhecimento, reconhecer as suas partes negativas, é preciso aceitar elas, né? Então, saber que a gente está aqui na Terra porque nós temos as tendências e não cobrar sempre a perfeição, nem da gente, nem do próximo. E ele diz também que a mudança para melhor não implica destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. Então é interessante isso, que nós não devemos reconhecer, beleza, já entendemos que temos alguns defeitos e já aceitamos que temos eles. Mas não adianta a gente querer apagar eles, pegar uma borracha e apagar nosso passado, que ele sempre vai estar em nós. O que nós devemos fazer é redirecionar essa tendência para algo melhor, né? Então aproveitar tudo que já aprendemos e olhar para frente para construir outro aprendizado. Então, agora, depois de aceitar a sombra, ele nos diz sobre a cumplicidade com a decisão de crescer. O objetivo da renovação espiritual é gradativo e exige devoção. Não é serviço para fins de semana durante nossa presença nas tarefas do bem, mas serviço continuado a cada instante,
Então, a renovação espiritual, a reforma íntima, não é uma coisa somente para os centros espíritas, para o evangelho no lar, só em alguns dias da semana. É uma coisa diária e em todo lugar. Então, você pode estar no seu trabalho, pode estar na fila da padaria. Sempre é um momento para reflexão e aprimoramento pessoal. Aí ele continua que somos egressos de experiências frustradas no desafio do aperfeiçoamento pessoal. Portanto, muito facilmente, somos atraídos por ilusões variadas. Então, ele nos relembra que já passamos por essa tentativa de nos aprimorar, né? Já viemos de outras vidas querendo passar por essa evolução, mas foram experiências frustradas, ou seja, não demos conta naquela vida. Mas nessa, a gente está tendo mais força por aprender com vidas passadas para tentar novamente recomeçar nessa luta incessante que é a renovação espiritual. Aí ele conclui que somente com severidade e muita disciplina construiremos o homem novo almejado. Então é importante ter seriedade nesse objetivo de transformação moral. Não é uma coisa somente, como ele diz, pontual. É uma coisa cotidiana e gradual e precisa de disciplina e foco, né? Depois disso, a outra ferramenta que ele nos traz é a oração. Então, ele diz que despertamos na intimidade forças nobres que se encontram adormecidas ou sufocadas por nosso descuido do dia a dia. Então, achei interessante esse conceito, essa contextualização de oração, que é de sufocar das nossas preocupações do dia a dia. Então, a oração pode ser um momento de calma, de pacificação, né? De você parar, esquecer obrigações do dia a dia, materiais, provavelmente, e focar na sua renovação espiritual. Então, pedir um caminho leve, com mais força, que seu mentor te acompanhe nesse processo. Então, esse é o poder da oração, né? Nos lembrar de ter pausas para nos reequilibrar, né? Naquele momento. E a última ferramenta que ele traz é sobre o amor incondicional. E ele diz que sem alto amor, a reforma íntima se reduz à tortura íntima. Então, depois de aceitar que você tem más tendências, é preciso amar aquela característica sua, né? Então, não precisa ser um processo torturante, pesado, difícil. Então, você pode amar aquela característica sua, aquele orgulho, aquela vaidade, aquela hipocrisia, aceitar que aquilo é seu e direcionar seu foco para superar essa característica, mas com muito amor, lembrando que você é um ser em evolução ainda. Então, essas foram as ferramentas que o escritor, né, o Emmanuel Dufour, ele traz nesse livro, Reforma Íntima Sem Martírio. E, além nessa questão da lição, tem uma frase do Evangelho que está em Mateus, que diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, nem se deita vinho novo em odres velhos. E essa passagem, ela nos lembra que não pode se remendar com lições novas, algo que está no passado, algo velho. Então não adianta passar uma maquiagem, passar um pano, limpar por cima, que a lição nova, ela tem que ser algo profundo. E só pode ser aplicada em uma versão nova de si mesmo, né? Então, cada vez que você está tentando se renovar, você já está produzindo uma nova veste para o seu espírito. Então, nesse espírito novo, tem que ter remendas novas, né? Então, deixar maus hábitos para trás para construir novas lições mais positivas nessa nova fase que você está construindo. Então, depois desse quarto tópico que eu trouxe aqui, que é da parte de estudar, raciocinar, observar e meditar, tem uma última frase da lição que diz assim: toda lição nobre aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será sempre facilidade a sorrir-te amanhã. Ou seja, cada lição aprendida hoje deixa sua caminhada mais leve e te deixa mais forte para a próxima lição, né? Isso traz um sentimento de esperança na gente, em que cada mini lição, por mais, ele diz, né, por mais profunda ou mais leve que seja, vai te deixar mais forte para você aprender a próxima lição. Então, sempre é essa renovação que vai te aprimorando cada vez mais, né? Então, cada lição é um degrau na sua escada da evolução. E para terminar, eu trouxe uma passagem que está no livro Irmão José, psicografado por Carlos Bacelli,
em que ele traz uma frase do Evangelho e depois comenta sobre essa frase, que eu achei que tem tudo a ver sobre essa lição de renovação. E essa frase do Evangelho, que está em Coríntios 2, escrita por Paulo, é assim: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se coisas antigas, eis que se fez uma realidade nova. Então, quem está tentando se renovar, aprender coisas novas, buscar mais tendências e melhorá-las, já não é a criatura que foi antes. Então, já é nova criatura em Cristo. E os comentários dessa passagem são assim: Quando o homem finalmente aceita o Cristo no coração, a vida se lhe renova em todas as dimensões. Vive no mundo, mas não pertence ao mundo. Sofre, mas não mais amaldiçoa a dor. Chora, mas não mais se revolta ou desespera. Luta, mas não mais deserta do campo de batalha. Tropeça, mas não mais se acomoda na queda. Serve, mas não mais espera ser servido. Perdoa, mas não mais ofende a ninguém. Semeia, mas não mais se aflige pela colheita. Como que, renascendo dentro da própria vida, tudo ganha a nossos olhos um significado profundo. A luz do discernimento lhe clareia os passos, e ele agora sabe para onde caminha. As novas mãos se transfiguram em estrelas no céu, brilhando no chão terrestre. Os seus lábios apenas se movimentam sobre a inspiração divina, e os seus ouvidos se mostram sintonizados com a eterna canção de amor universal. Valendo-se das experiências do passado, o homem renovado em Cristo faz-se o precursor em uma nova era de paz para a humanidade. Então, ele nos diz, que quando a gente está focado, disciplinado nessa transformação moral e espiritual, os obstáculos que a gente via antes como coisas pesadas, dolorosas, são ressignificadas, como oportunidade de aprendizado. E no final ele traz que quando a gente está nesse processo de evolução e renovação, uma paz nos atinge, e não só a nós, como ao próximo. Então, quando nós somos seres melhores, nós somos não só melhores para nós, como para quem estamos em volta, ou seja, para sua família, para seus familiares. Então, tem uma consequência não só individual, como coletiva, essa renovação. E no final, eu trouxe aquela frase de Kardec bem conhecida, em que ele diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Ou seja, depois de tudo isso que a gente já percebeu, que a transformação moral tem que ser algo cotidiano, independente do lugar, e deve ser algo leve, com alto amor, ele nos lembra que tudo isso, todo esse esforço na transformação não passa nossa obrigação de sermos espíritas, Então, já temos o conhecimento de que a vida não acaba aqui, o aprendizado não acaba aqui, as nossas ações têm consequências futuras. Ele lembra que isso é ser espírita, Temos esse conhecimento, então é nosso dever nos transformar, nos empenhar para dominar más tendências. Então, foi isso que eu quis trazer hoje. Lembrar que precisamos destruir más tendências para reconstruir algo novo em nós, e que essa transformação é algo incessante, Como diz a lição, em constante renovação. E espero que alguma coisa tenha tocado seu coração, tenha feito um sentido para você, e que você se encha de esperança, assim como me enchi com essas palavras de várias obras que nos lembram da importância da renovação, da lei, que nos diz que todos iremos nos aperfeiçoar. Então pode não ser nessa vida, mas ao longo de várias vidas nós iremos melhorar e avançar no progresso espiritual. Era isso, e até mais.